E dois consórcios entregaram propostas hoje para o leilão de parceria público-privada de construção e operação de um novo centro administrativo do governo do estado de São Paulo. A abertura dos envelopes está marcada para quinta-feira na sede da B3, no centro da capital paulista. O contrato será de 30 anos e envolve investimentos de 6 bilhões de reais. Uma das ofertas foi apresentada pelo consórcio da multinacional espanhola Acciona, que é responsável pelas obras e pela futura operação da linha 6, laranja, do metrô de São Paulo, junto com a empreiteira Construcap. Já a segunda proposta foi protocolada pelo consórcio MES RZK Novo Centro, formado por 6 participantes. O grupo tem projetos de desenvolvimento urbano e assumiu recentemente a exploração comercial das estações do metrô de São Paulo e também da CPTM. O novo centro administrativo do governo paulista será na área do bairro dos Campos Elíseos, na região central da capital paulista. O governo paulista diz que o objetivo é economizar com o pagamento de aluguéis e com a manutenção dos imóveis, além de promover a ocupação, a reocupação e a recuperação econômica do centro de São Paulo, já que aquela área é muito próxima da chamada Cracolândia, ou da antiga Cracolândia, que foi, pelo menos parcialmente, retirada de lá, mas o problema da ocupação e da ocupação de muitos moradores sem teto no centro da capital paulista, este continua de maneira absolutamente como se nunca viu assim. O centro da capital paulista tem uma população de rua gigantesca, e me parece que há pouco esforço do poder público em tentar solucionar este problema, que já dura anos, especialmente no pós-pandemia. A população de rua em São Paulo e várias outras cidades brasileiras e mundiais, é bem verdade que isso é um problema global, tem se observado e o centro é palco disso. Bom, para falar dessas iniciativas para a revitalização do centro de São Paulo, especialmente do centro administrativo via PPP, eu converso agora com Isadora Cohen, que é sócia da ICO Consultoria. Isadora, obrigado por estar aqui com a gente novamente no Money. O que esperar deste projeto? E aí eu chamo a atenção para a presença da Acciona, que é um operador de transporte e logística, pelo menos aqui na operação brasileira. Te parece ser um projeto que, com 2 envelopes, dá para ter otimismo com esta PPP? Boa tarde, Isadora. Oi, Naka, tudo bom? É sempre um grande prazer falar contigo, com os telespectadores do CNN Money. E ainda mais sobre um tema tão pulsante como esse, você fez aqui uma abertura brilhante, como sempre. Naka, eu acho o seguinte, é interessante a gente ter tido 2 propostas e mais interessante ainda a gente ter visto esses 2 consórcios que você muito bem apresentou participando de um projeto como esse. E vou te dizer por que eu acho isso tão relevante para o nosso cenário da infraestrutura. Há muito tempo a gente vem discutindo a possibilidade de a gente ter players que condensem know-how diferentes sobre setores que se complementam. Então, a gente está cansado, ou melhor, entusiasmado de ver players nacionais e internacionais focados em infraestrutura ganhando esse monte de leilão que tem acontecido, mas poucas vezes a gente tem falado como a infraestrutura está super relacionada com o tema do real estate, com o tema da valorização imobiliária e da reurbanização de um entorno que é impactado muitas vezes positivamente pela presença de infraestrutura. E assim como você bem trouxe aqui, Naka, a gente tem a Acciona participando junto com o grupo Construcap, inclusive, Então, além da gente chamar a atenção para essa empresa internacional, é uma estrangeira, mas ela já é internacional porque tem operações mundo afora e inclusive no Brasil, em São Paulo, a gente tem também um grupo de construção. A Acciona é um grupo de construção, E a gente tem um outro grupo de construção que é a Construcap, que também vem investindo bastante em São Paulo e inclusive nos Campos Elíseos, Então,
Eu acho que esse é um ponto importante de dizer. Assim como o outro consórcio, né, MEZ-RZK, que é composto por 6 empresas que também têm participações interessantes em PPPs e concessões do Estado de São Paulo, desde PPPs na área de educação, inclusive no centro de São Paulo, até PPPs, por exemplo, de travessias litorâneas, né, a operação das balsas. Então, também tem aí um know-how de como se relacionar com o Estado de São Paulo. E aqui, Naka, a gente está falando de um ativo que é necessariamente demandante do ponto de vista das obras, né, porque você mesmo falou, a gente está falando de 6 bilhões de novos investimentos que precisarão ser realizados por quem quer que seja o grupo vencedor, mas também com uma valorização do entorno e com a necessidade de uma intervenção urbanística que proponha melhorias importantes para aquela região, que, como você mesmo disse, tem aí a presença muito contundente de pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, e esses dois perfis juntos, eles refletem mesmo esse consorciamento que a gente viu na apresentação das propostas. Aí você me pergunta, será que dá para a gente esperar né, um resultado bacana, um resultado positivo, sendo 2 consórcios que apresentaram né, aqui propostas para esse ativo? A minha visão é que sim. Eu acho que esse é um resultado muito positivo justamente por isso, porque a gente viu esse perfil de 2 operações, em teoria, divergentes, se juntando, e num ativo que não é assim tão fácil de achar esse perfil no mercado. Então, a gente vai ver quem é que vai apresentar o menor valor de contraprestação, esse é o critério de julgamento, né? Então, hoje a gente soube quem apresentou proposta, já temos a notícia desses 2 consórcios que são interessantes do ponto de vista de formação, e aí o critério de julgamento de menor valor de contraprestação hoje estabelecido em cerca de 70 milhões de reais por mês, né? Isso quer dizer que o Estado pagará para o consórcio vencedor, que vai se tornar uma sociedade de propósito específico, no máximo 70 milhões de reais por mês, e aquele que ofertar o menor valor nesse valor de referência, ou seja, quem ofertar o maior desconto desses 70 milhões de reais, será o vencedor. Então, eu acho que sim, a gente pode ver propostas agressivas, visto a presença, né, desses consórcios já no centro de São Paulo. Eu falei para você, Naka, a Construcap, que é a consorciada da Acciona, já opera um ativo muito importante no Campos Elíseos, que é o Hospital de Referência da Saúde da Mulher, também uma PPP, né? O Pérola Byton, todo mundo conhece por esse nome, também uma PPP muito bem sucedida, uma política pública que foi estruturada em 2012, 2013, contrato assinado em 2014, ou seja, a gente já tem uma presença de mais de 10 anos da Construcap aí. E, do outro lado, um grupo que vem aí apostando muito nas PPPs de São Paulo. Então, eu imagino que a concorrência vai reverter um desconto importante nessa contraprestação de 70 milhões de reais por mês. Só para explicar esse conceito, porque é uma PPP interessante, curiosa, assim, criativa no seu modelo, né? O governo do estado de São Paulo está chamando essas companhias efetivamente para construir edifícios, novos edifícios de escritórios naquela região, no bairro de Campos Elíseos, e eles serão locados ao próprio governo do estado como a nova sede de várias secretarias e vários órgãos do estado. Este é o racional por trás desta PPP. Isso aí, Naka. Hoje, o governo do estado ocupa mais ou menos 60 imóveis em atividades administrativas, espalhadas aí por todo São Paulo. A ideia é você condensar em um único centro administrativo, ou, né, como a gente tem em Minas Gerais, por exemplo, uma cidade administrativa, essas secretarias que hoje estão espalhadas nesses 60 imóveis do governo do estado de São Paulo. Com isso, você tem um ganho em termos de sinergias, né? Então, hoje você tem um custo transacional muito grande nesses despachos que vêm de uma secretaria para outra, né? Então, essas secretarias estão espalhadas de norte a sul de São Paulo, leste a oeste,
e você precisa ir para conversar com o governador, despachar lá no Morumbi, né? Porque hoje o Palácio do Governo, a sede, funciona no Morumbi. Inclusive, esse prédio, quando desativado, vai se tornar possivelmente um museu, porque tem um acervo lindíssimo. Para quem não conhece, vale a pena visitar. Eu trabalhei no Palácio dos Bandeirantes por bastante tempo, sei do acervo maravilhoso, vale a pena a visita. Mas voltando aqui, Naka, hoje, para você ir despachar com o governador esse, né, trânsito e essa perda de unidade, ela custa muito caro em eficiência para o Estado. Então, você ter as secretarias ali lotadas no mesmo lugar, no mesmo espaço, torna, com certeza, isso muito mais eficiente do ponto de vista de gestão operacional, né? Enfim. Então, essa foi a estratégia que o governo do Estado pensou quando, de fato, pensou em fazer essa PPP. E aí, claro, também a indução de uma requalificação urbana. Claro que isso vem num movimento não só do governo do Estado e não só deste equipamento, né? Como eu disse para você, hoje o governo do Estado tem uma PPP já do Centro de Saúde da Mulher, que já movimenta bastante, né? Um corpo médico que vai e vem, que se desloca, inclusive pela linha da Acciona, mas não só, de outros operadores do Estado de São Paulo, e também as linhas de ônibus, um corpo médico, um corpo assistencial que utiliza esse espaço. E, além disso, você tem também a PPP de habitação do centro de São Paulo, que também foi um projeto, também induzido de 2013, 2014, para a revitalização dos Campos Elíseos. E essas políticas públicas foram aí trazendo uma outra cara, né? Ou a intenção é que traga uma outra cara para o centro. Hoje a gente pode analisar um pouco disso. Além disso, você tem uma presença privada no centro de São Paulo, também apostando na requalificação, né? O caso da Porto Seguro, que a gente pode depois comentar. Eu sei que você vai me perguntar sobre isso, né, Naka? Sim, não, Porto Seguro é uma empresa, um inquilino do bairro de Campos Elíseos histórico, assim como a Folha de São Paulo, que todos ali ficam naquela região. E tomara, Isadora, que esse projeto seja muito bem sucedido e que a gente não tenha, como aconteceu, por exemplo, na Sala São Paulo, que é um equipamento de classe mundial, mas que tem em seu entorno que não conseguiu ser requalificado, apesar da ocupação maravilhosa da Sala de São Paulo, que é uma das salas de concerto mais incríveis do planeta. Assim, tomara que este novo centro administrativo converse com a cidade, converse com os arredores, porque não dá para a gente ter mais uma bolha de prédios envidraçados com a vida correndo normalmente do lado de fora. É preciso que tudo converse e é uma cidade só. Isadora Cohen, sócia da ICO Consultoria. Isadora, obrigado pela conversa. Desculpa, o tempo foi curtinho hoje. O assunto é interessantíssimo. Poderíamos ficar aqui um tempão. Obrigado pela conversa. Boa semana. Para você também, Naka. Até já. Tchau, tchau.